Olá, hoje nós recebemos a presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, que está em Cuiabá. Ela é ex-senadora, tem uma carreira política intensa e nós vamos conversar um pouco sobre vários temas com ela aqui. Ex-senadora Heloísa Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, por estar conosco, né, nessa oportunidade. Eu que agradeço a você, Lídice, a todos que fazem a empresa, agradecer muito a generosidade democrática do espaço. É sempre uma alegria estar aqui, né? Em Cuiabá, Mato Grosso, e hoje nem está muito quente, né? Pois é, né? O cuiabano é tão hospitaleiro que acaba mudando, deixando um clima mais agradável, Como né? eu sou sertaneja, já sou acostumada também, né? Sertanejo calor, nordestino, né? já sou acostumada também. Bom, vamos inicialmente falar desse evento que vai acontecer no sábado em Cuiabá, né? Vocês vão debater aí o trabalho no campo, na cidade. Conte um pouquinho pra gente como é que vai ser. Bom, a fundação, embora todos os partidos, eles obrigatoriamente têm uma fundação para a formação política, pesquisa, produção acadêmica, os partidos são fiscalizados pelos tribunais eleitorais e as fundações pelo Ministério Público. No caso da nossa fundação, nós estamos montando uma plataforma de propostas para o Brasil, tendo como eixo fundamental a democratização do conhecimento. Então, nós escolhemos 18 eixos estratégicos para o Brasil Sustentável, que incorpora a questão da gestão pública, economia, federalismo, pacto federativo, a crise dos municípios, os que nós já fizemos, né? A utilização de recursos naturais, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura das cidades, as reformas do aparelho do Estado, os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle para reduzir o risco da corrupção. Então, é uma plataforma de propostas para o Brasil. Como eu digo sempre, não é um programa de governo, embora a gente tenha uma pré-candidata nacional, que é a nossa querida Marina, mas programa de governo é outra coisa. Ele é coordenado pelos candidatos, com as coordenações designadas pela aliança programática e busca um eixo diferente. E o nosso é uma plataforma de propostas para o Brasil. É por isso, Lídice, que a gente tem feito um esforço, inclusive, em garantir que vários setores da sociedade, inclusive aqueles que pensam o Brasil de forma diferente da gente, eles possam estar também presentes, porque o que é mais importante é a democratização do conhecimento. Eu acho que a democratização do conhecimento é algo revolucionário. Seja estabelecido no acesso de uma criança a uma escola de qualidade, porque todos os estudos de neurociência mostram que é nesse momento que as principais conexões neurológicas que potencializam a inteligência e aspectos cognitivos e até a capacidade de julgamento de uma criança se dá lá, na educação infantil, até a produção de ciência e tecnologia. Eu acho que isso reduz, inclusive, os riscos de que as pessoas sejam manipuladas, manobradas, ludibriadas nos processos eleitorais pelo cinismo e a dissimulação muito impregnada no mundo da política. Então, é uma plataforma de propostas para o Brasil. Nós iniciamos com uma por estado, uma por região. Fizemos em São Paulo, gestão pública e economia. Fizemos em Salvador, pegando a parte do pacto federativo, reforma tributária, que modelo de federalismo queremos, competitivo, cooperativo, a crise dos municípios. Fizemos em Manaus utilização dos recursos naturais, não apenas relacionada à Amazônia, mas com representação do semiárido, do cerrado, de outras regiões do Brasil, a questão da água no Brasil, as áreas agricultáveis. E aqui nós vamos falar sobre trabalho, emprego, dinamização da economia no campo e na cidade, geração de emprego e renda e condições de trabalho. Então, a gente haverá, esperamos nós, representação tanto da chamada grande agricultura, como da agricultura familiar, indústria, comércio, turismo, todos os setores que de alguma forma estão trabalhando a dinamização da economia no campo e na cidade para a geração de emprego e renda. O fato de Mato Grosso estar aí entre os campeões em casos de trabalho similar a escravo influenciou na escolha desse tema? Olha, de fato, o que para nós é de fundamental importância é que nós possamos estar num espaço
onde vários setores da sociedade possam estar trabalhando do mesmo jeito que haverá um auditor fiscal que trabalha com essa questão, inclusive do trabalho escravo, mas também o Mato Grosso, ele é conhecido como a maior utilização de áreas agricultáveis e de relações comerciais internacionais. Então, para nós, eu sempre digo assim, olha, que não é possível. Nós já entramos há anos no novo século. Estamos no ano 2017. Não é possível que não se possa garantir desenvolvimento, geração de emprego e renda, dinamização econômica, relações comerciais internacionais. Não é possível que com tanta produção na área da ciência, do conhecimento, da tecnologia, nós não possamos fazer agricultura com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, utilizando os recursos naturais sem aniquilá-los para que outras gerações possam usar também. Então, nós entendemos que isso é possível. E não é possível também que o trabalho ele tenha que ser tão precarizado ao ponto até de vivenciarmos situações extremas como essa. Então, 2017, o ano que vem é 2018. Então, não é possível que a gente viva com banditismo político, relações promíscuas, balcões de negócios sujos, utilização da estrutura pública, não para viabilizar eficácia e resolutividade na máquina pública ou bem para a população, mas para o próprio inódromo da política, destruição ambiental, precarização das relações de trabalho, crianças fora da escola, meninas e meninos usados como mão de obra escrava do crime que é o narcotráfico. Então não é possível, né? Então já entramos no novo século há vários anos. O ano que vem já é 2018. Não é possível que a gente não consiga fazer uma máquina pública com políticas sociais de qualidade, com políticas públicas, com geração de emprego e renda, com relações comerciais internacionais, não a mercê do que os outros querem, mas aquilo que a gente possa ser como uma pátria soberana, igualitária e fraterna, que a gente tanto quer. Então, eu acredito que é possível. Claro que a gente sabe que no Brasil existem muitos corações partidos, né? Muitas pessoas desencantadas, muita desesperança. Eu entendo que muitas vezes isso é compatível com o noticiário e com tantas coisas ruins, né? E dramáticas e que geram realmente indignação que acontece no Brasil, mas a gente não pode, né, ficar de tal forma desesperançado. A gente tem que costurar o nosso coração partido e continuar lutando por aquilo que a gente acha melhor para o Brasil. Às vezes as pessoas dizem assim, eu luto pelos meus filhos. Eu digo, eu luto pelos meus filhos e pela minha neta. Isso é amor incondicional. A gente tem que lutar pelos filhos dos outros, pelos filhos da humanidade, pelos filhos do Brasil, que não é uma pátria ainda, mas um dia será. E depende de todos nós. A Marina Silva virá a Cuiabá para esse evento? Acho que é uma pergunta que muitos estão fazendo nesse momento. Sim, virá. Ela está com... O pai dela teve um problema sério de saúde, por isso que ela não esteve conosco em Manaus, né? Que o eixo era toda a questão, que é a vida dela da sustentabilidade, mas o paizinho dela estava com um problema de saúde, mas agora está bem melhor, então ela já estará aqui conosco desde cedo para acompanhar o evento, com a sabedoria que tem, com a humildade que tem, estará acompanhando todo o evento, acompanhando a exposição de todos que lá estarão. Bom, então, para quem está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, né, esse evento vai acontecer no sábado, dia 16 de dezembro, lá no Paiaguás Palace Hotel e Convenções, a partir das 9 da manhã, com a presença da Heloísa Helena, da Marina Silva, vários debatedores, Zé Gustavo, também lideranças de Mato Grosso, né, pessoas ligadas aí à universidade, né, Confederação Nacional das Indústrias. Então fica aí a dica para esse evento no sábado, o dia todo. Agora a gente vai mudar um pouquinho o tema da nossa entrevista. E eu espero mesmo, assim, que as pessoas, tanto as pessoas que estão... como também tem, assim, muita ideia feita, inclusive contra a Marina e contra muitos de nós, né? Em função de coisas que a gente defende. Então, é muito importante que lá possa estar
como nós vamos tratar da dinamização da economia, geração de emprego e renda no campo e na cidade, possam também lá estar as pessoas que estão diretamente envolvidas ou com o chamado agronegócio e com a agricultura familiar. Então, é muito importante que as pessoas possam participar para tirarem suas dúvidas, para deixarem dúvidas, porque não é um evento para que as pessoas possam impor a sua compreensão, mas que as pessoas possam pôr as suas concepções, aquilo que a sua vivência intelectual e pessoal vive, né? Das suas vivências e da sua produção intelectual e da sua forma de conhecimento, sua forma de ver o mundo. Então, todas as pessoas serão muito bem-vindas para que lá possamos dialogar sobre essa questão tão importante, que é vital na vida das pessoas, que é o trabalho, né? Que é a geração de emprego e renda, a dinamização da economia no campo e na cidade. Tem que fazer alguma inscrição? É só chegar lá. É aberto a todas e todos, não é um evento restrito a nós da rede, é aberto a todas as pessoas. Quem não gosta de partido, quem tem o coração partido, mas não tem a alma vendida, pode estar lá conosco. Então é aberto, tem a produção também, a transmissão ao vivo. Né? Lógico que, como são mais de 8 horas de transmissão, ninguém acompanha tudo, né? Mas depois fica disponível também do site para que as pessoas possam acompanhar, porque às vezes você quer acompanhar já leu alguma coisa sobre algum dos expositores e gostaria de ver o que ele pensa, então isso fica disponível também. Mas é aberto a todas, no hotel. Olha só, não me lembrei o nome do hotel. Paiaguás Palace Hotel. Mas você sabe que eu já fui, né? Como toda professora, eu já procurei saber o que é o significado, né? Que era de dos índios, eles eram canoeiros, andarilhos dos rios, né? Então eu me lembrava do significado. Então, os andarilhos, né? Que as pessoas que lutam pelo Brasil, que andam tentando construir um Brasil melhor, que possam estar conosco amanhã, o dia todo ou o horário mais conveniente. Ok, então fica esse convite aí. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da corrupção no Brasil e especialmente a situação das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, que teve aí uma adesão, né, muito grande da sociedade, e ela foi sendo recortada e afinal não saiu essa votação, essa aprovação dessas 10 medidas. Inclusive o movimento Vem Pra Rua, ele está começando um programa incentivando para que os políticos que são contra, né, ou tentaram burlar essas medidas não sejam votados na eleição de 2018, né? É o movimento Tchau Queridos, né? Hashtag Tchau Queridos. Eu queria saber de você, assim, qual a sua avaliação quanto a essa situação aí, já que o projeto ele teve tanto apoio e ele não saiu, o que pode ter dado errado, o que faltou, na verdade, para ele ter essa firmeza que ele iniciou? Olha, eu digo sempre assim, que além dessas medidas, né, que são extremamente importantes, que a própria instituição, ao detectar desvios e brechas dentro da legislação do arcabouço vigente, buscou impedir que essas brechas utilizassem, a própria legislação que existe hoje no Brasil, ela já condena, com prisão, inclusive, esses que participam do propinódromo. Já está no Código Penal tráfico de influência, intermediação de interesse privado, corrupção passiva e ativa, advocacia criminosa, tudo já está lá. Então, tudo isso que a gente vê, né, que não é de agora, que já acontecia, mas agora com, né, assim, com o odor fétido inundando a vida do Brasil, com a corajosa Operação Lava Jato, mas muitos desses mecanismos que já vinham sendo utilizados, que qualquer pessoa que acompanha a vida do Brasil se lembra disso, né? Não é só de agora não, porque tem gente que defende a volta da ditadura, aí diz, mas naquela época não tinha corrupção. Isso não é verdade. Todas as ditaduras de esquerda e de direita foram burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Todas. É por isso que a gente não deve deixar de querer a democracia. A gente não vive numa democracia ainda. Democracia sem justiça social não é democracia. Democracia não se estabelece pelo ato extremamente valoroso
que estamos tendo aqui, onde as pessoas estão acompanhando, que é muito importante para garantir transparência, fiscalização, monitoramento e controle social. Mas não se encerra só com isso. Então, nós ainda estamos lutando pela democracia. Então, não podemos querer voltar àquilo que a história da humanidade mostra, que consolida burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Muito do que nós vemos hoje, inclusive a participação de grandes empresas e de políticos bandidos, muito desse processo de privatização aconteceu há muito tempo atrás. Já começou lá esse tipo de metodologia e mecanismo. Não é para dizer, mas a corrupção sempre existiu, que você vai acobertar a corrupção de Lula e Dilma, porque também tem isso no Brasil, né? Não, mas porque desde a primeira carta do Brasil, porque na carta de Pero Vaz de Caminho, lindíssima, mas no penúltimo parágrafo já pediu um tráfico de influência, né? Porque ele tinha um genro cumprindo pena em São Tomé, na África, e já queria que fosse cumprir na coroa portuguesa. Não é porque aconteceu lá, não é porque aconteceu corrupção na ditadura, não é porque aconteceu corrupção na privatização do Fernando Henrique, que vá se acobertar a corrupção e o banditismo político que aconteceu na era dos 13 anos da cúpula palaciana do PT, que não são todos os petistas, como não são pessoas, não é porque é de direita que é corrupta. Eu conheço pessoas que pensam um mundo totalmente diferente do meu, que formalmente eu poderia caracterizá-lo como de direita, e eu sou de esquerda, e ele não é corrupto. Ela não é corrupta, simplesmente porque pensa uma formulação ideológica diferente da minha. Corrupção de direita ou de esquerda é banditismo político. E banditismo político, a lei, a legislação já impede, com as 10 medidas, com a ausência de fatiamento delas e com os próprios mecanismos legais que já existem hoje, são muitas leis que impedem que isso aconteça. Agora, eu não tenho dúvida, e aí você trouxe um elemento importante, Lídice, que é a impunidade nas urnas. Olha, por que essas personalidades vinculadas ao banditismo político, a roubo dos cofres públicos, que não sequer nem sentem repugnância e nem têm sensibilidade com o que roubam? Porque quando elas roubam os cofres públicos, é uma criança que vai ser mão de obra escrava do crime organizado, é uma mãe de família ou um pai de família que fica no chão imundo de uma unidade hospitalar, é uma pessoa que perambula procurando alguma coisa, é um pai que fica desempregado e acaba perdendo a sua vida, é uma cidade que não desenvolve, que não gera emprego nem renda, é um país que é desmoralizado internacionalmente. Mas se as instâncias de decisão política e os espaços de poder continuam fazendo isso e nada lhes acontece nas urnas, por que eles vão mudar? Então, a pior das impunidades é a das urnas, quando o povo... Eu sei que tem pressão, tem cadastro, compra de voto, roubo e outras coisas mais. Mas a pior das impunidades é quando o povo, de forma livre e legítima, na legitimidade que foi uma conquista, não foi uma concessão da elite política e econômica ter eleição, foi uma conquista social. E nesse momento a pessoa vai lá na urna e vota no bandido. Então, por que é que ele vai mudar? Vira o melhor dos mundos para ele. Então, às vezes as pessoas são odiadas porque falam o que pensam, porque, né, não tem medo de falar e são acobertadas sendo bandidos dos cofres públicos. Então, não é possível. Então, quando eles fazem a campanha, independente de que seja a campanha, independente da convicção ideológica, eu respeito. Ah, não, a pessoa diz, eu me considero de direita. Eu lhe respeito, eu não respeito o cinismo, a dissimulação e o banditismo político, de direita ou de esquerda. Aí eu me reivindico de esquerda. Merece respeito também. Então, que o bom seria que nós estivéssemos discutindo as instâncias de decisão política e os espaços de poder com base no que as pessoas pensam ideologicamente, programaticamente, com as suas vivências e experiências concretas no mundo do trabalho, na universidade, na vida cotidiana do bairro e da cidade, fosse o elemento norteador das escolhas políticas.
Infelizmente, a gente vive num país que não tem como não falar do banditismo político. Aí tem gente que diz, mas você fala muito sobre isso. Porque existe muito, meu amor. Eu queria estar falando era de outra coisa. Não queria estar falando de um assunto que mexe com a esperança do povo, que desestimula as pessoas a estarem nas instâncias de decisão política, que é essa coisa repugnante da corrupção. A gente, às vezes, tem que falar sobre isso porque continua acontecendo. O ideal mesmo seria que a gente tivesse entrando numa campanha eleitoral onde não tivesse que falar isso. Mas não tem como não falar, porque existe e mexe diretamente em todas as outras políticas. Desvia merenda escolar, desvia o dinheiro de uma obra importante para a cidade, desvia um dinheiro de um banco que é fundamental, porque eles mexem na bandidagem no BNDES, no Banco do Brasil, na Eletrobras, na Petrobras, nos Correios e outros mais setores que são públicos. Imagina o que poderia ter sido feito com esse dinheiro para a geração de emprego e renda, para escolas, para educação, para cultura, esportes, obras importantes de infraestrutura das cidades. Imagina se o BNDES não estivesse financiando, a bandidagem política estivesse financiando questões importantes para a vida das cidades e dos estados. Imagina o que esse país seria se todo esse dinheiro, que é público, tivesse sendo investido no setor para acesso da sociedade de uma forma geral. Seria muito importante. Então, além dessas medidas que você corretamente lembrou, o que já existe na legislação, né, já deveria ter colocado muitas pessoas distantes das instâncias de decisão política. A lei anticorrupção é recente, e dos espaços, né, de poder. Uhum. Mas que a população, independente das escolhas feitas, né, independente da caracterização ideológica e programática que faz dos seus escolhidos, mas que, pelo amor de Deus, né, que essa linha divisória seja essencial. Então, isso é muito importante. Que a gente possa ir às urnas com mais consciência, né? Exatamente. Nós já estamos aí com mais de 20 minutos de entrevista, então eu gostaria de fazer o seguinte, continuamos ao vivo no Facebook, né? E vamos fazer uma passagem de bloco aí para a gente dividir a entrevista em 2 blocos, para na hora de disponibilizar no site RD News, ficar mais fácil para visualização, inclusive para as pessoas acompanharem. Então, você que está conosco, continue aí, a gente vai dar uma pausa, vai rodar a vinheta, vai dar uma pausazinha para a gente passar para o segundo bloco. A gente sabe que os temas são muito extensos, né? E a gente quer ainda abordar mais uns 2 temas pelo menos, mas então fica esse convite. Continue com a gente, se você quiser mandar ainda seu comentário, sua pergunta, a gente se mantém aqui, mas aqui no RDTV, daqui a pouquinho voltamos a nossa entrevista com a ex-senadora e atual presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, Heloísa Helena. Então, no próximo bloco, voltamos com outros assuntos. Até mais. Nós estamos retomando a entrevista ao vivo pelo Facebook, aqui no RDTV, com a presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, ex-senadora, vereadora, já cumpriu aí inúmeros cargos públicos, né? E está em Cuiabá para um debate sobre trabalho, também com a presença neste sábado da Marina Silva. Heloísa Helena, que nós já conversamos um pouquinho aqui sobre esse evento que vai ser realizado em Cuiabá, aberto, né, a quem quiser participar. Eu vou aproveitar e relembrar aqui, vai ser então a partir das 9 da manhã no Paiaguás Palace Hotel. E agora falamos sobre as medidas contra a corrupção, e eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da reforma previdenciária. Na verdade, né, quando você estava ainda como senadora, lá em 2003, foi gerada uma polêmica extensa, né, com o seu posicionamento contra a reforma previdenciária à época, que inclusive surgiu aí, acho que você pode até me corrigir se eu estiver errada, mas a sua crise com o PT e a sua né, quebra ali, né? Hoje ela está posta aí novamente, reforma previdenciária, né? Agora parece que vai ficar para 2018 a votação novamente e tal, mas eu gostaria da sua avaliação nesse tempo, né?
o que está mudando, se está piorando, se essa reforma vai melhorar realmente para a população? Qual a sua análise? Se você mudou de opinião, por exemplo, lá de 2003, quanto a essa reforma? Não, ó, veja, primeiro, assim, digamos, a cisânia, né, o meu conflito com a cúpula palaciana do PT, na administração do Lula, de fato, ele aconteceu um pouco antes, né? O debate público que deu mais visibilidade foi a reforma da Previdência, até porque eles precisavam do meu voto e do João Fontes, Luciano e Babá para garantir o processo de extirpar do partido, né? Expulsão por fidelidade partidária. Mas já tinha acontecido antes, porque a partir do momento que a cúpula palaciana no governo Lula iniciou a sua relação de promiscuidade com o que existia de mais podre, que foi, eu acabei indo para o Conselho de Ética porque não quis votar no Sarney e nem quis votar na indicação do Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central deles e que hoje é o ministro da Economia do Temer. Então, foi uma confusão grande e depois a situação piorou ainda, quando eu já mais não estava, e em função da chamada CPI do Mensalão. Porque os crimes contra a administração pública que nós lutávamos contra quase ferozmente, quando eram patrocinados pelo governo Fernando Henrique, quando passaram a ser patrocinados pelo Lula, já naquela época do Mensalão, utilizando uma estatal, que era os Correios, agora são outras estatais que foram utilizadas, né? Pela promiscuidade política de alianças com os setores mais atrasados e conhecidamente envolvidos com crimes contra a administração pública. Na questão da Previdência, primeiro que eu estou entre aqueles que estudam muito, porque têm a obrigação de estudar, né? Não é por prazer individual, estudam porque têm a obrigação de estudar, até porque eu sou professora de planejamento de serviços públicos e na área da saúde. Então, eu sempre estudei muito a questão financeira, contábil e fiscal da chamada Seguridade Social. Porque no Brasil, Previdência, Assistência Social e Saúde integram a chamada Seguridade Social, até que mudem, não mudaram ainda. Então, a Seguridade Social, ela não é deficitária, ela é superavitária e a gente acompanha todos os anos. O Tribunal de Contas da União, ele faz uma avaliação sistemática em relação à questão da Seguridade Social. E faz também outras áreas que a gente acompanha, como é a área da educação, porque são aquelas áreas onde existe a destinação de recursos em percentuais obrigatórios. Então, todos os anos nós estudamos isso. Então, a Seguridade Social não é deficitária. Já foi feita reforma previdenciária no Brasil. O Fernando Henrique fez uma farsa de reforma, o Lula fez uma farsa de reforma. Nenhuma dessas reformas, nem a que está lá, retira privilégios, retira direitos dos trabalhadores, daqueles trabalhadores que são considerados mais vulneráveis. Eu estava de manhã dando uma entrevista e a gente falava do agricultor. O direito do agricultor, porque eu estive entre aqueles que defenderam muito, que ele tivesse direito à previdência, mesmo sem contribuição. Porque um país é assim mesmo. Quem tem mais ajuda a minimizar o problema dos que têm menos, até porque os que têm menos pagam muito imposto no Brasil. Qualquer análise séria que se faça no Brasil identifica que quem mais proporcionalmente paga imposto não é o volume grande do recurso. São os mais pobres que pagam sem nem saber, porque pagam via tributação indireta. A mais simples dona de casa de Cuiabá, do interior do Mato Grosso, ou de Alagoas ou de qualquer lugar, ela vai comprar qualquer coisa, um lápis, 1 quilo de arroz, o que é da chamada cesta básica de consumo, de alimento ou de limpeza, ela paga tributos altos. Então, proporcionalmente, ela paga mais do que o maior usineiro, o maior banqueiro. Não estou falando de volume de recursos, eu estou falando proporcionalmente. Então, não é justo que o Brasil, onde a população mais simples, ela não tem acesso a um tipo de renda como a Previdência, onde ela mais precisa.
Eu, inclusive, defendia muito e briguei muito para que tivesse acesso, com a mesma modalidade do trabalhador rural, a dona de casa que só trabalha em casa. Trabalha muito. O trabalho doméstico é aquele trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, porque ninguém reconhece. Se você perguntar à dona de casa, a senhora trabalha? Ela, não. Eu digo, e quem lava a roupa? Eu. Quem cuida da cozinha? Eu. Quem lava a casa todo dia naquela repetição? Eu. Quem faz a tarefa das crianças? Eu. Quem é que cuida dos doentes da casa? Eu. E como ela, para sustentar a casa, a vida da família, cozinhando, lavando, ela não teve acesso a um trabalho fora de casa. Quando tem, é dupla, tripla jornada. Então, existem setores da sociedade que eles têm, sim, que ter acesso a um tipo de previdência. E do mesmo jeito que tem muitos privilégios. Então, essas reformas da Previdência, elas não retiram privilégios e retiram direitos dos trabalhadores mais vulneráveis. Então, não é justo que aconteça. Então, as reformas do aparelho de Estado, é legítimo que elas aconteçam. Para o quê? Para ordenar melhor uma determinada realidade perante um setor da sociedade de uma forma geral. Mas não essa que lá está. Que volto a repetir. As 3 farsas de reforma da Previdência que foram feitas. Fernando Henrique, Lula e Temer. Não retiraram privilégios, não resolveram o rombo da Previdência, específico, não da Seguridade Social, não estabeleceram mecanismos melhores de fiscalização, monitoramento e controle para evitar o que acontece hoje, inclusive na Previdência privada e na Previdência pública, então não resolve o problema, infelizmente. Bom, nós já estamos aqui com até dobrou o número de pessoas assistindo ao vivo com a gente e algumas manifestações. Arthur Lira, Heloísa, quando vem a Recife, Isaúl Mimos, Guerreira Alagoana, Sanchiles Oliveira, Heloísa, você é um exemplo de política para mim, para nós pernambucanos. Você e Marina são a reserva moral deste país, vamos à luta. Então, pessoal aí lá acompanhando a gente, lá longe, né? E tem uma briga, porque todo estado fica querendo, viu? Aí o Mato Grosso do Sul. E por que vocês vão para o Mato Grosso e não vão para o Mato Grosso do Sul? Eu digo, olha, a gente não foi para Alagoas, que a minha terra não foi para o Acre, né? Da Marina. Então, a gente está fazendo um esforço para pegar algumas especificidades, seja aqui, produção agrícola, outro estado, o indicador social muito grave em relação à educação ou à violência. Então, nós até estamos tentando garantir, daqui a pouco, um segundo por região, e a gente vai fazer um esforço para conseguir em todos os estados. Tá aí, ficou a resposta, então, para vocês aí. Muitas vezes quando você é apresentado, a gente aqui te apresentou, né, como presidente da Fundação Rede, ex-senadora, ex-petista. Você se incomoda de ser chamada de ex-petista? Para você, o que deu errado no PT lá daquele princípio? Eu fui, por exemplo, da geração dos carapintadas, né? Uma geração, uma fase tão importante, tão idealista. Na sua visão, Lídice, agora imagina a geração cara pintada, né? Eu sou mais velha que você, mas nós lá já estávamos lutando novamente na cara pintada, né? Imagina como é que você se sentiria vendo o Lula no meu estado e a Dilma apoiando o Collor. Imagina, apoiando o Collor, Calheiros e qualquer um outro, porque são capazes de qualquer coisa, né? Para aniquilar quem pela frente passe ameaçando seu projeto de poder. Não estou falando de todos os petistas, porque nem todos da direita eu não respeito e nem todos, né, da esquerda também não, e nem do PT também. Existem pessoas valorosas no PT. E existem ladrões dos cofres públicos que nem deveriam poder ser candidatos e que infelizmente, né, são ostentados como os principais quadros do PT. Então, embora eu esteja entre aquelas que já rompi há muito tempo, né? Porque o que eu dizia há 13 anos atrás, se há 13 anos atrás as pessoas tivessem escutado, talvez a gente não estivesse vivenciando hoje o que a gente está vivenciando, não é verdade? Então, eu me sinto, em relação ao PT, tem uma coisa assim, que ao contrário do que as pessoas acham que eu comemoro muito.
o que aconteceu, porque como há 13 anos atrás eu estava brigando contra eles e agora os vejo na situação que estou hoje, as pessoas acham que eu comemoro porque fui vítima da perseguição implacável deles. Eu não tenho esse mimimi, entendeu? Eu não comemoro porque, infelizmente, no Brasil, a esquerda ficou sendo considerada como ladrões dos cofres públicos em função da experiência que eles implementaram na máquina pública. E isso é muito ruim, até para um padrão sério de debate econômico e ideológico. Alguém que quer seriamente debater os rumos de um país, introduzindo elementos de vivências no Brasil e fora do Brasil, introduzindo elementos ideológicos, programáticos, vivências respeitosas, independente de ser considerado de direita ou de esquerda, e gente que não se considera nesse padrão, que é o padrão, a formulação mais antiga na qual eu me identifico como sendo de esquerda, e Marina que não é assim. Quando diz, você é de direita, de esquerda, de centro-esquerda, ela diz, não, eu sou sustentabilista. Ela não se enquadra nesse tipo de padronização, que é uma padronização até mais antiga, na qual eu me encaixo também. Não é isso. Então, o que eu vivenciei sendo perseguida de forma implacável, inclusive para ser derrotada, porque eu fui derrotada para o Senado em 2 eleições, e eu sei o papel que Lula e Dilma fizeram lá no meu estado, apoiando Renan Calheiros, Benedito de Lira e Collor para me derrotar. E conseguiram me derrotar. Não conseguiram me vencer, né? Porque eu não assinei a rendição da covardia para me calar diante deles, que ousaram pensar que a todos podiam comprar e não compraram. E não podiam comprar a todos, porque não apenas eu, o Marina e outros mais. Mas eu agradeço muito a Deus, porque eu fui testada na política. Não tem aquela história que diz, quer conhecer alguém de poder? Não, não, o poder não muda ninguém, não. O poder revela quem as pessoas são. O poder não muda as pessoas, o poder as revela. O dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro revela se ele é. Se o cara é mau caráter, covarde, aí não adianta, com a estrutura de poder ele exacerba aquilo que efetivamente ele já é. Então, dessa minha experiência lá, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu fui testada entre ter cargos, poder, dinheiro, ser aquela de Alagoas que podia estar fazendo obras, não sei o quê, obras que depois você descobre que era tudo propina, né? Mas que eu sei o quanto isso impacta nos processos eleitorais, eu sei o quanto isso impacta nos processos eleitorais, porque se você não é ladrão dos cofres públicos, não tem dinheiro para comprar eleitor na campanha, não anda fazendo obra comendo propina de um ou outro setor, isso é desastroso do ponto de vista eleitoral para muitas pessoas. Então, eu não me incomodo dos passos que eu dei. Eu me orgulho, não o orgulho demagógico e vaidoso, porque eu perdi muitas coisas na minha vida. Eu tive perdas pessoais também, né, pelas escolhas que eu fiz. Mas não tem mimimi em relação a isso, não. A gente faz as escolhas na vida, continua trilhando, enxuga as lágrimas, olha para as cicatrizes que as batalhas deixou e acha como tributos sagrados, porque você não assinou a rendição da covardia. É um preço altíssimo, muito grande, de não ser das chamadas panelinhas de poder. Mas esse, quando dizem ex-petista, é de muito tempo atrás. Aliás, o nosso processo de expulsão já debutou até, quando nós saímos, né? Agora no mês de dezembro. Eu brinco dizendo que foi o presente de Natal que eles deram, 15 né? 15 anos já, né? Mais de 15 anos, né? Mas eu não me incomodo nem um pouco, porque por lá passei e quando eles estavam no poder, que foi o auge do poder deles, nós os enfrentamos. Entendeu? E enfrentamos mesmo, enquanto muitos no país calaram. Porque tem muitos no país que hoje falam, mas quando eles estavam no auge da estrutura de poder, manipulando e comprando a muitos, nós não nos acovardamos e os enfrentamos com muita resistência e pagando um preço alto por isso.
Temos aqui Erundino Prado, Heloísa Helena, uma mulher arretada, cabra da peste. André Zarpelon Cavalcante, essa mulher é uma visionária, já sabia que o PT era uma quadrilha, grande mulher e inteligentíssima. A gente sabe que essa relação, esse tema, né, do PT, ele traz, é uma relação de amor e ódio, né? E eu tenho tem gente que ama lá, e muitos odeia. amigos queridos, valorosos lá. É aquilo que eu te dizia antes. Eu tenho como amigos pessoas que eu debato amorosamente e respeitosamente e que pensam um mundo totalmente diferente de mim, que podiam ser até caracterizados como direita. E eu tenho amigos queridos, que eu sou madrinha dos filhos e que às vezes a gente até evita conversar muito de política e que são pessoas honestas, valorosas e que são do PT. Eu digo infelizmente, né? Mas que são do PT e que não é por isso que eles não são honestos e valorosos. Eles pensam um mundo diferente do meu. Então ficou isso realmente, ficou essa... É por isso que eu digo assim, que Marina seria a melhor pessoa para o Brasil. Os atributos que muitas pessoas a desqualificam, porque dizem que ela é uma pessoa muito calma, que é uma mulher corajosa e tem um temperamento diferente do meu. Mas é uma mulher igualmente corajosa, muito corajosa. Mas talvez fosse importante para o Brasil, porque como ela tem a tolerância de conviver com diversos setores da sociedade, poderia unir o Brasil. Então aquilo que falam mal dela... né? As características de Marina, que muitas vezes as pessoas utilizam para atacar, deveria ser enaltecida, deveria ser considerada uma virtude. Para num país tão dividido, de amores e ódios, os mais diversos, na conveniência do processo eleitoral, que essa grande mulher é a pessoa mais capacitada para unir o Brasil, para dialogar respeitosamente com o Brasil. Bom, a gente sabe que se a gente deixar, a gente passa a manhã inteira aqui. Eu tinha preparado tantos temas para a gente conversar, só que nós vamos ter que encerrar, eu tenho que te liberar, né, eu sei que vocês têm toda a organização ainda para finalizar do evento. Para a gente encerrar, eu gostaria, temas que a gente sabe que são polêmicos, né, e que vocês certamente recebem muita demanda. A questão de aborto, a questão, você citou alguma coisa aí relacionada com pagamento de impostos. A gente viu aí recentemente, né, o governo abrindo mão de 1 trilhão, né, em tributos para as indústrias petrolíferas. E hoje eu dei uma pesquisada no impostômetro e o Brasil já pagou mais de 2 trilhões de impostos de janeiro até agora, né? E o debate da reforma tributária, Lídice, é muito complexo. Porque todo mundo quer que faça a reforma tributária, mas ninguém quer pagar mais imposto. E, por outro lado, o Estado, né, o Estado brasileiro, ao abrir mão de carga tributária, ele abre mão de arrecadação. Então tem que ser algo muito bem estruturado para que... Exatamente. A sociedade que vai doer depois, para que depois, é o tal negócio, é você compatibilizar os processos da chamada isenção fiscal, da redução da carga tributária, em setores cuja dinamização e cláusulas sociais sejam tão importantes que isso vai significar crescimento econômico, dinamização econômica e mais arrecadação. Então, compatibilizar isso é algo muito complexo, mas extremamente necessário. Então, esse tipo de isenção agora o governo é 1 trilhão para não sei quem, no governo Lula e Dilma, outros bilhões para empresas disso, empresas daquilo outro, né? Que era aquela coisa da troca, né? Eu lhe dou isenção, sem cláusula social, sem contrato, sem risco, para que você possa depois dar propina para o processo eleitoral. Então, esse tipo de renúncia fiscal, sem cláusulas sociais, sem medição de risco, isso é de uma irresponsabilidade técnica absolutamente irracional. A única racionalidade que poderia existir, o único elemento, não tem nada a ver com a máquina pública, tem a ver com negócios sujos, porque não tem nada a ver com dinamização econômica, reforma tributária consequente, redução da carga tributária para gerar emprego, dinamizar a economia, não tem. Esse tipo de isenção, né, que ao longo da história recente tem sido feito, agora pelo Temer, Lula e Dilma, Fernando Henrique, não adianta. Infelizmente,
A prova é que você diz, não tem uma reforma tributária no Brasil. Qual o modelo de pacto federativo que a gente quer? Nós discutimos bastante isso em Salvador. É um modelo competitivo, é cooperativo? Como resolver diferenças tão grandes que esse Brasil tem? Diferenças regionais, dos indicadores sociais, do processo econômico. Como é que a gente pode fazer isso? Se pode. Agora precisa realmente ter a firmeza que é necessária, a autoridade social que é necessária para dialogar com todos os setores da sociedade e fazer uma proposta pactuada. Bom, seu fã-clube aqui está aumentando cada vez mais. O Mankátia Talon, gosto muito de Heloísa Helena, precisa voltar para o Senado. Parabéns pela história de vida. O Isaías já tinha mandado uma mensagem, mandou outra mensagem. Obrigada. Admirava desde criança, não via a hora de poder tirar o chapéu para ela. Olha, isso é tão lindo quando diz assim, tem gente que acha que eu fico incomodada, porque hoje eu já tenho cabelos brancos, né? Sou vó. Mas eu acho muito lindo quando as pessoas dizem isso. Olha, eu gostava de você desde criança, porque é bom, né? Quando tem, né, os mais novos e os mais velhos que não se venderam e que continuam juntos, né? Então, aproveitando a sua deixa para a gente realmente encerrar, o que você diria para os jovens e as mulheres, que a gente sabe que a adesão à política, de ir à frente, de se candidatar, ainda é pequena. Tanto que tem que ter lei para ter, né, um percentual de gênero. O que você poderia dizer, a gente está aí, né, prestes a um ano eleitoral, 2018, para estimular, de repente, essa juventude e as mulheres, que acho que assim, não sei se é impressão ou se houve muito, se há uma desesperança na política, mas por que um jovem e uma mulher devem ir para a política, na sua opinião? Olha, no caso das mulheres, veja, nós somos maioria da sociedade, estatisticamente. E, de alguma forma, nós somos responsáveis pelo outro lado na sociedade, né? Porque os meninos nasceram de mulheres, mulheres criam, mulheres cuidam, mulheres se relacionam com os outros no ambiente de trabalho, na vida da sociedade. Então, nós mulheres também temos que refletir muito como nós criamos os nossos meninos e como a gente convive com os homens nas nossas vidas. E como a gente se relaciona com outras mulheres também. Porque, às vezes, né, a gente incorpora a disputa, né, de tentar desqualificar na mulher, línguas ferinas e maldosas que serpenteiam contra mulheres em relação a atributos que muitas vezes parabenizam nos homens. Então, nós mulheres temos que repensar muito como nós nos relacionamos com as outras mulheres e com os homens, os meninos que fazem parte das nossas vidas, e como cuidamos e ensinamos aos nossos meninos a respeitar as outras mulheres também. Isso é muito importante. E nas instâncias de decisão política nós temos que estar. Qual a justificativa de sermos maioria da sociedade e nem estatisticamente estarmos equiparadas na sociedade? As chamadas medidas que são tomadas, né, que de alguma forma estimulam as mulheres, elas são essenciais, e a gente luta também para que existam equipamentos públicos que facilitem a vida das mulheres, para que as mulheres possam também ter tempo de participar. Porque quando a gente participa das instâncias de decisão política, salvo raríssimas exceções, são mulheres que também preocupam com os que estão doentes em casa, preocupam com os filhos, cuidam da casa. Muitas de nós, quando saímos, nós ligamos, está lá o nosso celular despertando a hora da medicação do filho, da neta, de não sei quem. Então não é uma coisa qualquer. Muitas vezes a militância política é a tripla jornada de trabalho. Então, mas é muito importante que nós estejamos. É importante que nós estejamos lá. Não apenas para estarmos em algumas áreas lutando por... Nós temos que lutar por educação, por creche, porque sabemos a importância disso na vida de uma criança e de uma mulher que estuda e trabalha. Nós lutamos por emprego porque muitas vezes é a mulher de um desempregado ou de um filho desempregado que sofre intensamente mais quando isso está acontecendo. E ela tem que estar no mercado de trabalho também. A vida da cidade, quando não tem uma lavanderia de qualidade, quando não tem uma escola de qualidade, quando não tem um transporte de qualidade, que ela tem que sair arrastando os filhos e os doentes e outras coisas mais, a mulher sente infinitamente mais. Sente na pele, no corpo, na alma e no coração. Então, como é que nós somos a maioria da sociedade, cuidamos de uma outra parte da sociedade e não estamos lá nem simbolicamente representadas?
Claro que isso não significa dizer que é a estrutura anatomofisiológica feminina que vai dizer que a pessoa é mulher. Não. Infelizmente, tem mulheres também envolvidas em crimes contra a administração pública, roubando os cofres públicos, desonrando. Não é só homem e mulher, mas somos maioria da sociedade, temos que estar, ao menos simbolicamente, representadas como estatisticamente já estamos. Então, as mulheres participarem da política é essencial. E se a juventude desesperançar, perder aquilo que é tão característico, né? O importante é a rebeldia para a transformação. E não a rebeldia para apodrecer o mundo mais, para inutilizar o mundo mais. Então, que a juventude possa estar, não no crime organizado, não como mão de obra escrava do crime organizado, que é o que acontece todos os dias, ou da violência que mata infinitamente mais. E se for pobre, negro, de periferia, morre ainda mais. É assassinado ainda mais pela vulnerabilidade social. Então, a nossa juventude, a nossa juventude que expressa muito do que as nossas crianças, do que foram na infância. Então, que a infância e a juventude, ela possa ser entendida não como o futuro de uma nação, mas como presente, porque o futuro só se consolida com presente de dignidade. Então, vamos costurar os nossos corações partidos, né? Não assinar a rendição da covardia e continuar lutando. Quando eu digo isso, Lídice, eu não digo que eu não sofro e que todos nós, em algum momento, temos vontade de desistir. Isso é natural. O sofrimento cotidiano de nadar contra a correnteza, de nadar o tempo todo contra a maré, isso muitas vezes esgota as nossas emoções. Mas no outro dia, a gente renasce em esperança, em coragem, em solidariedade e muitas vezes vendo outras pessoas que certamente lutam infinitamente mais, sem nem perceber o quanto lutam, mas que às vezes usam todas as suas forças cotidianas para lutar em casa, para criar os seus filhos com dignidade. Então, toda essa força que é exercida e essa coragem cotidiana de tantas pessoas mais, elas têm também que iluminar os nossos tempos tão tristes e sombrios para que a gente continue lutando. Então, vamos costurar os nossos corações, vamos olhar nossas cicatrizes e continuar lutando. Ok, vamos aí então mais uns recadinhos. Christian Eduardo Miranda, admiro muito pela garra e coragem. Eric Nogueira, Heloísa Helena, no Amazonas, te saúda. Estamos viajando o Brasil aqui nessa entrevista. Alexandre Espíndola, Heloísa vai ser minha eterna senadora. Estivemos lá com a Eric a semana passada. Então, ela e Marina me inspiram a estar na política. Muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço. aqui. Sucesso no evento, que seja um bom debate. E a gente vai continuar acompanhando todo esse movimento, né, político no Brasil. E espero que a gente tenha contribuído um pouco para esse debate também com essa entrevista, né? Eu que agradeço muito, Lídice, a você e a todos que fazem o grupo de comunicação. Agradecer profundamente a generosidade democrática. Se vocês puderem passar lá amanhã para conversar com Marina também é muito importante para todos nós. E abraçar carinhosamente aos internautas, aos ouvintes e telespectadores, agradecer profundamente a oportunidade e a honra de estar aqui com você. Obrigada. Duas últimas que entraram agorinha. Rodão Oliveira, Elo Rede Negra com HH. Heloísa Helena, obrigada. Sim. Não... Tiago César, diga que estamos esperando ela para a nossa confraternização da Rede Sustentabilidade Alagoas. Mas o Tiaguito é acompanhando também lá. Então tá, obrigada mesmo. Eu que agradeço. A gente encerra aqui essa entrevista. Nós conversamos hoje com a presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, ex-senadora, política, liderança política no Brasil, Heloísa Helena, que está em Cuiabá para, neste sábado, um evento que vai debater o trabalho no campo e na cidade. Vai ser, repetindo, no Hotel Paiaguás, a partir das 9 da manhã, aberto para quem quiser participar. Teve 2 blocos de entrevista, então se você está assistindo esse bloco aqui, nós vamos colocar o link para o primeiro bloco em que falamos também um pouco desse evento, um pouco mais desse evento, dessa proposta, e falamos sobre a questão da corrupção no Brasil, as medidas, né, do Ministério Público Federal que não passaram. Então você pode acompanhar tudo isso, ver, ouvir, rever e compartilhar nas redes sociais. Essa entrevista ela fica disponível no site RD News, os 2 blocos, e também no YouTube, e continua aqui no Facebook para quem quiser acompanhar, comentar. Então, fica esse convite para você esteja conosco no site RD News com todas as notícias da política em Mato Grosso e no Brasil. A gente se vê numa próxima. Até lá.